Um está falando sobre educação e o outro está falando sobre qualidade de ensino. Tá coeso isso? Vocês perceberiam se vocês tivessem escrito isso? Ó, Não. a Vitória falou que não, a Madu falou que não. Como que vocês tentariam mudar isso? Não precisa escrever, vamos conversar um pouco. Como vocês tentariam mudar isso? Começou de um tema e foi para o outro, exatamente, Vitória. Vamos tentar pensar um pouquinho em como nós poderíamos ligar esses dois períodos. Quem tem uma ideia? Faltou um conectivo? Faltou um conectivo, mas faltou mais uma coisinha, Águida. Você pensou muito certo. Sim, falta um conectivo. Mas a gente tem agora que conectar as duas ideias. Elas são relacionadas. Isso é. Mas elas não são. Não estão conectadas. Adriana, você caiu, né? Ó, o exercício é: a educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, pois promove o crescimento individual e coletivo. Depois já passa. Muitas pessoas acreditam que a qualidade do ensino deve ser prioridade, mas, ao mesmo tempo, os investimentos em infraestrutura são frequentemente negligenciados. São duas coisas que estão relacionadas, mas nessa frase não fazem sentido. Vamos tentar tornar elas com sentido. O João tá aí, o João tá meio quietinho hoje. Não, já saiu. Bom, tudo bem, vamos lá, gente. Vamos pensar um pouquinho. Como a gente conectaria essas duas frases? Alô, gente? Oi. Manassés. Tá. Detalhando mais sobre a importância da educação e a falta de investimento dela. Mas esse não é o segundo argumento? E se a gente fosse prosseguir com o primeiro argumento, que o pilar da educação, que a educação é um pilar que desenvolve uma sociedade, comentando sobre o crescimento individual e coletivo. Daí a gente faz uma adversativa para falar sobre isso. Por exemplo, ó, como que eu falaria essa? A educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, pois promove o crescimento individual e coletivo. Entretanto, ao dizer de investimento e qualidade educacional, muito se acredita que a qualidade do ensino deve ser uma prioridade social. Mas, ao mesmo tempo, pense que os investimentos em infraestrutura escolar são frequentemente negligenciados. O que vocês acham? Vocês acham que ficou bom? Acham que ficou melhor? Vocês acham que tem mais relação uma coisa com a outra, usando as duas mesmas frases? Não, certinho, Manassés. Vocês acham que teve sim uma relação, uma frequência boa, como que fala? Uma ressonância boa nas duas coisas? Acho que sim, boa. Agora, quem quer ler? Quem quer continuar de a falta de recursos até de melhor qualidade? Eu posso ler, professor. Por favor. A falta de recursos adequados prejudica o aprendizado dos alunos que enfrentam dificuldades em ambientes inadequados. Além disso, a valorização dos professores é essencial,
pois profissionais motivados e bem remunerados tendem a oferecer um ensino de melhor qualidade. Boa. Ó, vamos lá. Essa daqui, ela já tá um pouco mais coesa, vocês perceberam? Vocês perceberam que ela tá mais coesa, gente? Sim, achei que sim, sim, exatamente. O que traz essa coerência? O que traz essa coerência, gente? Adriana, a falta de recursos adequados e a mesma coisa de ambientes inadequados. Hum, talvez. Você achou que a falta de recursos. É. Bom, vamos pensar um pouquinho nessa parte. Falta de recursos adequados e ambientes inadequados. Realmente o ambiente entra com uma questão de recurso. Mas será que a gente pode enquadrar o recurso como ambiente? Na verdade, a gente pode sim. Sim, é um pleonasmo aí, né? Ele está se repetindo. Então, realmente. Ai, mano. Alô, alô? Gente? Estamos ouvindo. Ah, tá, beleza. Não, não, beleza, beleza, beleza. Então, sim, realmente, tá, são problemas de pleonasmo aí. Então, tipo, ela tá sem coesão porque ela tá se repetindo, ela tá falando a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Se vocês escreverem uma redação assim, o corretor vai tirar nota, por causa que ele vai achar que você está enchendo linguiça, mesmo estando gramaticalmente correto. Alguém consegue dar um exemplo para melhorar esse trecho? O professor Eu enfatizava acho muito que em falta de talvez a gente progressão. seja um pouquinho na parte que fala assim. Muitas pessoas acreditam que a qualidade do ensino deve ser prioridade, mas, ao mesmo tempo, os investimentos em infraestrutura escolar são frequentemente negligenciados. Eu acho que poderia, não sei, talvez colocar um senso comum a de que Hum, boa, boa, você conseguir travou. juntar essas duas e eliminar as partes. Agora voltou. Não sei, Agora voltou. desculpa. É que eu sempre Eu não penso sei o que que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo com a minha internet hoje, gente. Desculpa. eu sempre penso que se você puder deixar uma redação mais formal, ela vai acabar tendo uma pontuação um pouco maior. Não, sim, exatamente. Quanto mais formal a redação maior vai ser a sua nota. Só que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma coisa formal, que a gente está fazendo uma coisa errada. Vou dar um exemplo disso. Uma coisa que a gente viu na aula de gramática. O uso de mesóclise e próclise. Vocês lembram disso? Que a próclise a gente só usa uma quando está no começo do período ou no final do período. É a mesma coisa. Às vezes a gente acha que uma é, quando a outra, tipo, quando na verdade está errado a gente usar um com o outro, por causa que a gente está tentando ser formal. Mas muito bem colocado, Madu. Alguém quer falar mais alguma coisa? Posso prosseguir, gente? Eu acredito que na parte de portanto é necessário, se você coloca necessário, talvez fique um pouco muito impositório. Um pouco. Como assim de impositório? Acho que fica, parece que você tá dando uma ordem.
Mas, Acho que, assim... Pode falar, desculpa. não, imagina, acho que se colocasse, tipo, seria recomendado, alguma coisa assim. É que, assim, no Enem, esse tipo de linguagem, ele não pega muito, porque quanto menos impessoal você é, quanto menos pessoal você é, menos chance você tem de cometer algum erro relacionado a isso. Então, acho que uma questão impositória, assim, não perderia tanta nota. Na verdade, eu poderia até agregar mais, porque você está sendo firme naquilo que você está falando. Fez sentido? Fez. Ah, beleza. Então, vamos lá, gente, vamos prosseguir. Agora nós vamos falar de coerência. Quem quer ler? Maria Eduarda, pode ler. Lê o que é coerência primeiro. Coerência é um conceito que se refere à conexão lógica e harmônica entre ideias ou elementos, permitindo que um texto ou discurso faça sentido completo. Esta noção é fundamental na construção de textos claros e compreensíveis, sendo essencial para a comunicação eficaz. Uhum. Boa. Excelente. E você é. Maria Eduarda, é a sua primeira vez aqui? Eu não lembro muito de te ver. É a minha segunda aula que eu A consegui segunda participar. aula, qual foi a primeira? É. Foi a de ontem? Não, foi uma de quarta-feira. Eu não Ah, consegui ver as aulas dessa semana, porque eu estou me organizando. sim. Então, prazer de novo, bem-vinda. Obrigada. E obrigado por ter lido. Então, gente, a coerência, ela se refere aos parágrafos, às ligações que a gente faz de um parágrafo para o outro. Então, quando a gente começa um parágrafo, a gente tem sempre que usar. Agora que entra o conectivo. É agora que a gente vai falar das questões de conectivos, que entram em questões de coerência. A gente tem que saber quando usar os conectivos, quais conectivos usarem, em que situação. Conectivo que eu digo é ademais, entretanto, todavia, porém. É isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Ó, a Adriana vai contar uma história aqui. Hoje mesmo ocorreu com ela uma situação onde ela mora. Vamos ver. De erro pesado de conectivo. Beleza, enquanto ela está digitando, alguém quer ler? Pode falar, Basílio, você que está com a mão levantada. Sempre entendi que coerência e coesão era a mesma coisa. Não, não são. Uma é para elementos Contra- dentro da frase e outra é para argumentação entre parágrafos. Não Mas, são a não, mesma mas no coisa. caso, mas no caso com coerência, sempre, É. se for dentro, vamos dizer como exemplo, no céu, é uma pessoa que sempre ela nasceu desse jeito, ela nasceu, ela desde, por exemplo, um exemplo claro de hoje na na política Uhum. e no mundo quase no show business, né? Embora ele não fosse Aham. bem no show business. Mas o falecido o saudoso Mário Lago, ele na política ele sempre desde moço sempre foi comunista, acabou se tornando comunista, Uhum. sempre foi comunista e nunca
E ele disse que nunca deixou de ser. Aham, sim. Seria porque ele não, eu acho que é um exemplo. O pessoal fala, admirar pela coerência dele. Mas aí a gente está entrando em outra questão. A gente não está falando de coerência gramatical. A gente está falando de coerência do estilo de vida de uma pessoa com o que ela acreditava. São duas coisas diferentes. Assim, elas têm o mesmo nome, mas elas são duas coisas que elas não se relacionam muito quando a gente fala de gramática, quando a gente fala de tipo meio social. Certo? Certo. Ou então de uma frase que a gente fala que ficaria sem sentido. Se Uhum. Sim, não, exatamente. sem coerência, ela fica assim, totalmente sem sentido. Exatamente. A Adriana comentou aqui, uma mulher foi reclamar que reclamaram do barulho do som alto dela. Ela falou, porque estava ouvindo música na minha casa, portanto, mal fico na minha casa. Ela quis dizer, no entanto, ela mal fica. Então, ela está querendo justificar. Realmente, tem aí uma diferença nos conectivos. Quem quer ler os tipos de coerência? Já passo a palavra para você, Basílio. Vamos deixar mais alguém ler. Islane, quer ler? Por favor. Ó, a Iderana comentou, um equívoco no conectivo muda todo o sentido da frase, sim. A vírgula também. Pode ler, Islane, desculpa. Tipos de coerência que você tem que ler. A coerência textual é composta por diferentes tipos, que incluem coerência sintática, relaciona-se à estrutura gramatical e à interligação entre frases e parágrafos. Coerência semântica diz respeito às relações de sentido entre palavras e expressões. Coerência temática refere-se à continuidade do assunto abordado no texto. Coerência pragmática relaciona-se ao contexto em que o texto é produzido e interpretado. Coerência estilística envolve o uso adequado da variedade linguística e do estilo apropriado ao gênero textual. Exatamente. Começou o quê, Adriana? Aconteceu alguma coisa? Tá, tudo bem. Então, gente, aquilo que a gente falou. Ela se relaciona à estrutura gramatical e a interligação entre as frases e parágrafos. Conectivo, adjuntos, tudo que envolve, o que vai ligar um parágrafo ao outro é muito importante para uma frase também. Vamos continuar aqui. Por exemplo, mesma coisa da outra. O gato correu pela rua, ontem choveu muito. Só que agora eu quero fazer um desafio um pouco maior com vocês. Eu quero que a gente tente ligar essa frase aqui com essa daqui usando um conectivo. Professor, o senhor não passou nenhum conectivo ainda. Sim, gente, próxima aula a gente vai ver isso. Eu estou trazendo isso aqui agora para a gente já se acostumar com essa matéria, para na próxima aula a gente já expor. E daí, na primeira semana de setembro, a gente fazer um mega resumão para a gente tirar as dúvidas. Vamos lá, quem consegue? O gato correu pela rua, ontem choveu muito. Maria gosta de ler livros e livros são caros. Vamos ligar a primeira linha com a segunda. Então, a gente tem que mexer na coesão da primeira linha e na coesão da segunda linha, e a gente vai ter que arrumar a coerência de cada uma delas.
Ó, a Vitória mandou um. Maria gosta de ler, porém livros são caros. Exatamente. Mas, gente, O gato correu pela rua porque ontem choveu muito. exatamente. Agora vamos tentar ligar essas duas frases. Qual o desafio? São realmente muito diferentes. Ligar a frase da Maria com o gato. Exatamente, Vitória. Eu vou escrever aqui aquela que eu pensei. Maria gosta de ler e aí começou. Pois ontem choveu um. Por exemplo, e aí o gato entrou pela rua, o gato entrou pela casa e, e aí começou a chover muito. Ó, Águeda, tem que fazer sentido. Matheus, Oi? o gato correu pela rua. Ontem choveu muito. E Sim, Mãe Maria gosta de ler livros. Aí, pois é, se eles são, mas eles são muito caros. sim, exatamente. Boa. Foi uma boa colocada. Tem que estar na ordem? Não, não, Vinícius, não tem que estar na ordem. Porque a gente vai montar um sentido. E às vezes, para a gente montar um sentido, a gente tem que tirar alguma. A gente tem que mudar algumas coisas de lugar. Eu já fiz a minha. E só pode conectivos? Não, não, pode qualquer coisa para formar sentido. O gato correu pela rua, apesar de estar chovendo. Está chovendo muito. Além disso, entrou pela janela do quarto e molhou todos os livros que Maria gosta de ler e são caros. Foi o máximo. Certo. Posso falar a minha, gente? Ontem, por ter chovido muito, o gato de Maria correu pela rua. Esta que, apesar de gostar muito de ler, não compra mais livro devido ao valor de cada um. Vocês acham que tem sentido? Sim. Agora vamos fazer. Vamos mudar um pouquinho. Olha só quem chegou. Boa noite, Andrômeda. Boa noite, galera. Boa noite, professor. Tá achando minha falta, é? Misericórdia. Sim. Nem atrasei tanto assim. Estávamos sentido Mas sim. depois nada. Claro que sim. Você gosta de interagir. Gente, eu não tô ouvindo nada. Mas travou. Assim que o pessoal sente minha falta. Quando eu não tô. Vamos lá. Gente, vocês querem fazer mais um exemplo ou vocês querem prosseguir com os slides? Acho que agora. Ontem choveu muito. Como Maria gosta de ler, ela tentou sair para comprar livros novos e guarda-chuva, mas o gato correu
pelo avô, mostrando que seria um dia difícil, já que os livros são caros, a gente teria que ligar um gato molhado e jogar em casa. Muito bom, Manassés. Só para contextualizar a Andrômeda, estamos tratando de coerência e coesão. Eu peguei essas frases sem coerência e sem coesão para a gente tentar juntar elas em uma coisa coesa e coerente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ó, vamos mudar aqui um pouquinho. Vamos usar essa frase aqui, ó. O carro quebrou na estrada, estava escuro e frio, e eles viajaram para a praia. O mar estava agitado. Essas duas aqui, elas são mais fáceis da gente conseguir ver um... O carro quebrou na estrada porque estava escuro e frio e o motorista não enxergou o galho no meio do caminho. Eles viajaram para a praia e o mar estava agitado, por isso estava escuro e frio. Viajei um pouquinho. E se a gente falar que estava escuro e frio, por isso que o mar estava agitado, não ao contrário? Você falou, estava escuro e frio, por isso o mar estava agitado. E se a gente falar que, tipo, o mar estava agitado por estar escuro e frio? Alô, gente? Estamos ouvindo, viu, professor? Porque Beleza, eu tô tentando beleza. entender mais ou menos como é a atividade. Tá. É que tá vendo que a gente tem essas frases aqui, elas são com problema de coesão e coerência. A gente tem que arrumar o problema de coesão primeiro para a gente fazer uma frase coerente com duas dessas frases. Tá. Então não precisa fazer, tipo, um emaranhado todo, tipo um texto. Não. É com duas só dessas linhas. Tá. É isso. Pessoal, inclusive, vamos assinar a lista. Isso aí tem uma que é fácil, pô. A da Joana, Fez um Bolo Delicioso. Joana fez um bolo delicioso. Ela é uma ótima... não. Joana fez um bolo delicioso e ele tinha cobertura de chocolate. Ela é uma ótima cozinheira. Seus pratos são sempre saborosos. Faz sentido. E se colocasse uma vírgula, no caso? Porque, tipo, ela é uma ótima Olha cozinheira, só. vírgula. Seus pratos são sempre saborosos. Sim. A Andrômeda ela aqui, ela já fez uma coisa da hora. Ela conseguiu ligar duas frases sem precisar mexer muito nelas. Só do jeito que elas estão. É legal, boa. A Adriana colocou uma dos jovens. Os jovens viajaram para a praia e queriam mergulhar, mas o mar estava agitado, então eles decidiram fazer um tour pela noite escura e fria. Tá, mas onde que o carro quebrado entra nessa, Adriana? Recebi uma notícia aqui, esqueci do carro. Acontece. Vamos ver. Vinícius. Na última semana eles viajaram para a praia, mas não entraram ao mar pois estavam agitados devido à ressaca. Para piorar a experiência, o carro quebrou uma estrada e voltaram para casa. Uma noite mais escura e uma das noites mais escuras e fria da temporada. Certo. Boa. Seria mais ou menos assim que eu escreveria a minha também. Basílio, pode falar? Meu cachorro é muito fiel. Ele bate alto quando alguém chega. E aquele e Joana fez um bolo delicioso que ele tinha cobertura de chocolate.
Certo. Mas, ó, Eu pensativo que ela trouxe o bolo para mim. Eu trouxe o bolo. Então vamos dizer assim, que você pensou que, tipo, a Joana levou o bolo para mim e por isso o cachorro tava latindo alto. Boa, muito boa. Então ele é muito fiel, ele late alto quando alguém chega. Portanto, Joana, ao trazer o bolo com cobertura de chocolate, recebeu os latidos do cachorro. Exatamente. Perfeito, perfeito. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Águida? Enquanto eles viajavam para a praia, o carro quebrou na estrada. Espera aí. Uhum. Sempre tem um peraí, né? Sempre tem um Sempre dá aquela travada, é. Sim. O carro quebrou. Enquanto eles viajavam para a praia, o carro quebrou na estrada. Estava escuro e frio e o mar estava agitado. Por isso o mar estava agitado. Eu pensei em algo bem simples, mas funcionou. Boa. Não, tá bom também, tá muito bom também. Parabéns. Muito bom, muito bom. Gente, vamos continuar, senão a gente não vai terminar hoje. Agora aqui, eu queria... Tem um exemplo, mais um exemplo aqui de frase sem coerência. A gente já viu uma frase sem coesão. Vamos ver uma frase sem coerência agora. Eu vou ler esse primeiro parágrafo aqui. A leitura é uma atividade fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional. Muitas pessoas acreditam que ler livros é uma perda de tempo, especialmente quando se pode assistir a filmes. Além disso, a prática de ler ajuda a expandir o vocabulário e a compreensão de diferentes culturas. Por outro lado, a maioria dos jovens prefere passar horas jogando videogame. Isso mostra que a leitura não é tão popular quanto deveria ser, e por isso as escolas deveriam incentivar mais a prática de esportes. E aí? E aí? Águida, quer falar mais alguma coisa? Ah, não, só esqueceu de levantar, abaixar a mão. Lista de presença, gente. E aí, galera, como que vamos primeiro analisar os problemas. Do que esse primeiro parágrafo está falando? Do que o primeiro parágrafo está falando, gente? Não, tipo assim, da parte a leitura até quando se pode assistir filmes, faz até sentido, porque ainda tá falando sobre a parte sobre a leitura, etc., o que as pessoas acreditam. Só que aí depois, quando tu fala, além disso, a prática de ler ajuda a expandir o vocabulário, a compreensão de diferentes culturas. O que isso teria a ver sobre, tipo, muitas pessoas? Tipo, não faz muito sentido. Exatamente. Se fosse para colocar... Então, teria que ser, tipo, um contraponto, tipo assim, todavia, a leitura possui esses benefícios e é por isso que os filmes não substituem livros, alguma coisa assim, sabe? Para continuar com essa ideia. Porque é o conectivo. Exato, é o conectivo. Se a gente usasse, ao invés do além disso, a gente usasse um entretanto, a prática de ler ajuda a expandir vocabulários, um ademais, sabe? Ademais, sabe? A gente ficaria muito melhor do que a gente escrever esse tipo de coisa, do jeito que tá. É que, por outro lado, a maioria dos jovens prefere passar horas jogando videogame. Tudo bem. Esse tudo bem. Junto com o entretanto, a gente pode colocar o por outro lado. Mas, para a gente terminar, isso mostra que a leitura não é tão popular quanto deveria ser.
Conclui-se, então, que a leitura não é tão popular quanto deveria ser. Gente, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Ou tá muito abstrato? Bom, espero que imagine que esteja tudo bem, então. Gente, então, ó, vamos pular isso daqui e vamos vir aqui para a gente identificar um problema de coesão nesse texto aqui. Eu já vou mandar ele no grupo e se alguém quiser printar ele, eu posso printar aqui e já mandar no grupo, eu faço aqui agora. Ó, eu printei e mandei no grupo. Eu quero isso aqui para aula que vem, gente, para a gente discutir isso aqui aula que vem, os problemas de coesão desse texto. Certo? Tudo bem? Ó, mandei lá no grupo já. Lição de casa. E eu vou passar mais uma lição de casa para a semana que vem. Eu quero que vocês escrevam um texto coeso e coerente sobre isso aqui. Sobre esse texto aqui que eu vou passar, que eu passei para vocês. Opa, só que ele tá cortado, calma aí. Deixa eu printar melhor, calma aí. A redação sobre o texto 1? Não, não é redação. É só um texto. É um texto, tipo, 5 linhas. Ó, mandei aqui também. Depois eu vou explicar certinho no grupo e vou mandar os slides. Tá certo, gente? Pessoal, alguém tem alguma dúvida do que eu falei? Alguém quer comentar alguma coisa? Todo mundo assinou a lista? Ó, só 11 pessoas assinaram a lista, gente. Temos 26 pessoas na chamada. Assinem, pessoal. Daí a gente já termina a aula por aqui já. Ela foi um pouquinho densa, eu imagino. Matheus, eu não assinei a lista ainda. Ah, não, mas pode assinar, a gente tem tempo, a gente tem até as 10. Ah, professor, só uma coisinha. Deixa Pode eu falar. tirar uma duvidazinha. O resultado do simulado, tipo, vai ter disponível pra gente, tipo, os gabaritos, etc. Eu queria saber o que eu errei do simulado. Sim, vocês vão receber ele. O gabarito eu tenho que passar para o professor Marcelo também para ele mandar o certinho dele para vocês. Mas vocês vão ter as notas, vocês vão ter os comentários sobre a redação e vocês vão ter a nota da redação também. Então, tipo, porque eu corrijo e comento sobre cada uma delas individualmente. Não tá, né? Tô esperando até hoje. Mas, gente, Redação de nota não. 1000. Tô esperando, viu? Ó, você tá acreditando muito nessa nota 1000, hein, Andrômeda? Mas tá certíssima. Sou eu, ué. Certíssima! Eu tô brincando. Não, mas tá certa mesmo, é isso aí. Não, mas então, eu imagino que amanhã vocês já vão ter. Eu já mande para todo mundo já todos os e-mails falando da nota, os comentários da ação e a redação. Inclusive, gente, essa redação eu corrigi como Enem mesmo. Eu dei nota de 0 a 1000. Certo? Beleza. Larissa não está conseguindo acessar a chamada. Alguém também não está conseguindo acessar a chamada? Já vou assinar. Tá, muitas pessoas já assinaram. Quem que não estava conseguindo? É a Larissa. Larissa, tenta de novo acessar a chamada.
Conseguiu? Ah, foi, beleza. Beleza, que ótimo, que ótimo. Beleza, então. Gente, ó, é o seguinte, antes de eu falar esse negócio do sorteio, eu não sei se vai ter sorteio hoje ou não. Então, o que que eu proponho pra gente fazer? Todo mundo assinou? Pseudo garantia do 1000. Certo, então, gente, deixa eu ver quantas pessoas estão aqui. Tá, 20 pessoas assinaram, beleza. Falta 5, falta 4. Então, gente, o que eu vou propor para vocês antes de a gente tirar a foto? É o seguinte, como eu não sei se a gente vai ter sorteio hoje ou não, pelo esporte, a gente pode fazer 2 sorteios, e vocês, se tiver um sorteio mesmo, vocês dividem o prêmio. Senão, a gente só sorteou por sortear mesmo pela brincadeira. Pode ser? Pode ser, gente? Todo mundo de acordo? Beleza, deixa eu parar de Pode ser. compartilhar aqui. Não, de gravar, desculpa. Então, vamos lá, então. Parar de gravar.